casa me consumirá. Com alegria, iniciemos nossa Eucaristia cantando. Entrando, Senhor, em tua casa, aproximamos do divino altar. Renascidos em tão grande amor, ressuscitamos em ti, Senhor. Das trevas nós fomos libertos para o reino que Deus nos chamou. Entrando, Senhor, em tua casa, aproximamos do divino altar. Renascidos em tão grande amor, ressuscitamos em ti, Senhor. Somos filhos por meio do Filho, recebemos de Deus a adoção. Entrando, Senhor, em tua casa, aproximamos do divino altar. Renascidos em tão grande amor, ressuscitamos em ti, Senhor. Renascidos pela água viva, pelo Espírito Santo de amor. Entrando, Senhor, em tua casa, aproximamos do divino altar. Renascidos em tão grande amor, ressuscitamos em ti, Senhor. Entrando, Senhor, em tua casa, aproximamos do divino altar. Renascidos em tão grande amor, ressuscitamos em ti, Senhor. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam com vocês. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Meus queridos irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos à nossa celebração. Hoje, dia 9 de novembro, a Igreja Católica Romana celebra uma festa da dedicação da igreja de São João de Latrão. O que é essa igreja? A gente poderia dizer assim que é a catedral do mundo, é a catedral do Papa, então ela é considerada a igreja mãe de todas as igrejas. Ah, mas a catedral do Papa não é a Basílica de São Pedro? Não, é a igreja de São João de Latrão, ou a igreja de Cristo Salvador, né, lá em Roma. Todo aniversário de dedicação de igreja a gente precisa celebrar. Por exemplo, a nossa foi dedicada neste ano, no dia 17 de agosto. Então, todo dia 17 de agosto, de agora para frente, precisamos celebrar o aniversário da dedicação dela. Como celebramos o aniversário da dedicação da Catedral de Goiânia, dia 1º de maio, né? E a gente, então, celebra essa festa na igreja de rito latino, na igreja romana de rito latino, né? A igreja católica de rito latino. Pelo fato de que o líder da igreja, né, lá é a casa dele, a cadeira dele está lá, a cátedra dele está lá. E ao celebrar o aniversário de uma igreja, nós somos convidados a nos ver como igreja, igreja santa, templo de Deus. Para bem celebrar essa Santa Missa, vamos agora fazer o nosso ato penitencial. Pensemos em nossos pecados, em nossas faltas. Confesso a Deus, Pai Todo-Poderoso, e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha culpa.
Deus eterno e todo-poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cantemos nosso hino de louvor. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amado. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amado. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós os louvamos, nós os bendizemos, nós os adoramos, nós os glorificamos, nós os damos graças por vossa imensa glória, nós os damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai. Vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Oremos. Ó Deus, que chamastes esposa a vossa igreja, concedei aos que estão a serviço do vosso nome, temer-vos, amar-vos e seguir-vos até alcançar, guiados por vós, as promessas eternas. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Amém. Leitura da profecia de Ezequiel. Naqueles dias, o homem fez-me voltar até a entrada do templo, e eis que saía água da sua parte subterrânea na direção leste, porque o templo estava voltado para o oriente. A água corria do lado direito do templo, ao sul do altar. Ele fez-me sair pela porta que dá para o norte, e fez-me dar uma volta por fora, até a porta que dá para o leste, onde eu vi a água jorrando do lado direito. Então ele me disse:
Estas águas correm para a região oriental, descem para o Vale do Jordão, desembocam nas águas salgadas do mar, e elas se tornarão saudáveis. Onde o rio chegar, todos os animais que ali se movem poderão viver. Haverá peixes em quantidade, pois ali desembocam as águas que trazem saúde, e haverá vida onde chegar o rio. Nas margens junto ao rio, de ambos os lados, crescerá toda espécie de árvores frutíferas. Suas folhas não murcharão, e seus frutos jamais se acabarão. Cada mês darão novos frutos, pois as águas que banham as árvores saem do santuário. Seus frutos servirão de alimento, e suas folhas serão remédio. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Os braços de um rio vêm trazer alegria, a cidade de Deus, a morada do Altíssimo. Os braços de um rio vêm trazer alegria, a cidade de Deus, a morada do Altíssimo. O Senhor para nós é refúgio e vigor, sempre pronto mostrou-se um socorro na angústia. Assim não tememos, se a terra estremece, se os montes desabam, caindo nos mares. Braços de um rio vem trazer alegria, a cidade de Deus, a morada do Altíssimo. Os braços de um rio vem trazer alegria, a cidade de Deus, a morada do Altíssimo. Quem a pode abalar? Deus está no seu meio, já bem antes da aurora, Ele vem ajudá-la. Os braços de um rio vem trazer alegria, a cidade de Deus, a morada do Altíssimo. Conosco está o Senhor do universo, o nosso refúgio é o Deus de Jacó. Vinde ver, contemplai os prodígios de Deus e a obra estupenda que fez no universo. Reprime as guerras na face da terra. Os braços de um rio vem trazer alegria, a cidade de Deus, a morada do Altíssimo.
Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, vós sois lavoura de Deus, construção de Deus. Segundo a graça que Deus me deu, eu coloquei como experiente mestre de obra o alicerce, sobre o qual outros se põem a construir. Mas cada qual veja bem como está construindo. De fato, ninguém pode colocar outro alicerce diferente do que está aí já colocado, Jesus Cristo. Acaso não sabeis que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus mora em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus é santo, e vós sois esse santuário. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Esta casa eu escolhi e santifiquei, para nela estar meu nome para sempre. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. O Senhor esteja com vocês. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No templo, encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: tirai isto daqui, não façais da casa do meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram mais tarde que a Escritura diz: o zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: que sinal nos mostras para agir assim? Ele respondeu: destruí este templo e em 3 dias eu o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção deste santuário, e tu o levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Santo Evangelho, o Senhor perdoe os nossos pecados. Amém. Amém. Muito bem, meus caros irmãos e irmãs, nesse dia de hoje, celebrando a igreja de São João de Latrão, na verdade a gente está celebrando a unidade da Igreja Católica. A Igreja Católica é a única igreja do mundo que tem uma mesma estrutura litúrgico-celebrativa que é usada em cada canto do mundo. Então a gente tem uma unidade, tudo isso graças ao Papa, né, que é um líder que faz a diferença, né, que juntamente com os seus auxiliares coloca regras para que a igreja possa caminhar, né? A mesma missa que eu celebro aqui, lá no Japão celebra também, o Papa celebra no Vaticano, às vezes com poucas mudanças, como por exemplo preces, músicas, né? A oração eucarística que pode ser escolhida diferente, mas a liturgia da palavra é a mesma, e a essência da celebração também é a mesma. E a dedicação da igreja de São João de Latrão é exatamente para a gente refletir sobre isso, né? Porque vocês poderiam questionar por que celebrar uma igreja tão distante, que a gente nem ouve falar dela, que a gente ouve falar das grandes igrejas, né?
A Basílica de São Pedro, a Basílica de Aparecida, né? Mas São João de Latrão ninguém ouve falar. Mas sendo ela a catedral do Papa, então acaba sendo necessariamente um ponto de unidade, né, de todos os cristãos, a igreja mãe de todos os cristãos católicos de rito romano. E é muito interessante que a gente entenda isso, católicos de rito romano, é porque a igreja católica não é somente a igreja católica apostólica romana. As igrejas de rito oriental também são católicas, né? As igrejas ortodoxas também são católicas, só que elas não têm o Papa como líder absoluto deles, né? Eles têm os seus patriarcas, mas tem uma linha comum com a gente, né? Então também são católicos. Mas hoje o que a gente celebra é da Igreja Católica Apostólica Romana, ou a Igreja Latina, como a gente diz. Mas beleza, o que os textos dizem, né, para a liturgia de hoje? A primeira leitura, por exemplo, traz um texto que aparentemente não fala nada de igreja. A única coisa que fala é que ali tem um templo, que do templo nasce uma água que corre para o leste e vai crescendo e vai espalhando vida, né? Plantas nascem nas suas margens, os seres vivos acabam se alimentando daquilo que ali é produzido. Mas o que isso tem a ver com a igreja? É um texto da profecia de Ezequiel, escrito muitos séculos antes de Jesus Cristo. Então, de igreja propriamente dita, assim, olhando ao pé da letra, não diz nada, né? Mas, na verdade, diz tudo, porque o profeta, ele não escreve aquilo que muitas vezes ele próprio entende. Ele escreve coisas que vão se concretizar lá na frente, e só quando as pessoas estão vivendo a concretização daquilo que entendem perfeitamente aquilo que foi dito. A gente entende isso quando a gente pega os textos que falam de Jesus, que já se concretizaram, já se realizaram, né? No entanto, os judeus até hoje não acreditam em Jesus como Filho de Deus, né? Como aquele que veio trazer a salvação. Até hoje eles estão esperando, mas eles conhecem as Escrituras, mas não conseguiram ver como realizadas todas aquelas palavras, todas aquelas profecias que foram ditas a respeito de Jesus. Mas aqui, se a gente analisar, esse templo nunca aconteceu do jeito que está aqui. O templo de Jerusalém não tinha uma água assim tão significativa que nascesse do seu altar e que corresse, que gerasse vida, até mesmo porque aquela região de lá é uma região de muito deserto, de pouca água, de muita areia, não é uma região assim próspera, como a gente aqui, por exemplo. Nós vamos no município de Rio Vermelho, em cada canto que a gente vai tem uma nascente, apesar que com as poucas chuvas, as nascentes têm diminuído bastante, o próprio reservatório nosso de água da Copasa, né, a gente passa lá nesses dias tudo vazio, né, uma falta de água danada, as chuvas têm caído de forma, né, pancadas, mas não tem vindo de forma a repor, né, as águas de nascentes, mas mesmo assim a nossa região, em todo canto que a gente vai, tem uma nascente. Não é a realidade daquele povo, de forma nenhuma. Então, do que o profeta está falando? O profeta, na verdade, ele fala de Jesus. Ele fala da igreja que viria a nascer a partir daquele núcleo religioso, né? A nossa igreja. Jesus, ele tem aquela cena dele com a samaritana. Ele chega na Samaria e às margens da Samaria tinha um poço. E ali tinha uma mulher que estava pegando água no poço. E ele pede água, dá-me de beber. E a mulher questiona se porque ele não poderia conversar com ela pelo fato de ela ser uma mulher samaritana. E Jesus fala para ela, se ela soubesse quem é que estava pedindo a ela água, ela é que pediria. E Jesus daria a água que se tornaria nela uma fonte de água viva que jorraria para a vida eterna. Jesus estava falando de quê? Do Espírito Santo, que move a igreja, que faz a igreja ser, que faz a igreja crescer, né? Então a água aqui se refere tanto a Jesus quanto ao Espírito Santo, como geradores de vida, né? Como transformadores de realidade. E a gente entende quando a gente pega o Evangelho. Jesus chega no templo de Jerusalém e ali ele fica indignado com a forma como as pessoas estavam lidando com o sagrado. Às vezes a gente lida com o sagrado de forma muito atrapalhada, né? A gente faz do ambiente do sagrado um ambiente de comércio, um ambiente em que tudo pode acontecer. A gente chega em algumas comunidades, por exemplo, que igreja e mercado se confundem de tanta bagunça, de tanta zoeira, de tanta coisa que o povo conversa sem necessidade dentro do espaço sagrado.
ao ponto de muitas vezes a gente ter que chamar a atenção das pessoas, porque as pessoas não conseguem separar as coisas. O que eu faço lá fora eu posso fazer aqui também. O espaço sagrado, ele é tão importante na vida de tanta gente que tem gente que faz até namora dentro de igreja, né? Já vi isso acontecendo. Já vi gente fazendo as suas necessidades fisiológicas dentro de igreja, né? Que é um absurdo. É o valor que as pessoas dão para o espaço sagrado. Mas Jesus encontra ali as pessoas vendendo. Vamos imaginar a gente fazendo uma festa da padroeira, Nossa Senhora da Pena, ou de São Sebastião, que está chegando, e a gente colocar como mais importante o dinheiro que entra do que a parte religiosa que acontece aqui dentro. Mais importante a barraquinha, mais importante o leilão de bezerros, por mais que isso tenha sua importância, do que a celebração eucarística que a gente faz dentro da igreja. Né? Nós estamos aí prestes a começar a fazer campanha para a Igreja do Rosário, mas é como se nós colocássemos a aquisição de dinheiro para as obras da Igreja do Rosário como mais importante do que a igreja cheia de gente para rezar. Não, a igreja cheia de gente para rezar é infinitamente mais importante. O resto tem que ser consequência, por mais que tenha seu grau de importância, mas precisa ser consequência de uma vivência de fé. É por isso que vocês praticamente não me veem falando de dízimo do jeito que tantos falam, que tem que ser 10%, que tem que ser isso, que tem que ser... Não, tem que ser aquilo que a consciência manda, porque é a consciência que nos aproxima de Deus ou nos afasta de Deus, né? Então é aquilo que a consciência diz, né? Porque até mesmo porque alguns podem mais, outros não podem tanto, cada um sabe o que pode, cada um sabe o que deve, mas o mais importante é que nós tenhamos a nossa vida consagrada a Deus, sempre, né, dedicada a Deus, e a partir daí o resto vem, como consequência desse amor dedicado àquilo que é sagrado. Mas no templo de Jerusalém não estava acontecendo isso, as pessoas estavam explorando das outras. O que era aquele comércio? Só para a gente entender, existia o sacrifício do templo. Para que as pessoas recebessem o perdão dos pecados, tinham que oferecer animais, né, que eram mortos. O sacerdote matava, o sangue espalhado no altar, e ali no altar era oferecido aquela vítima de sacrifício, né? Era pombo, era bezerro, era ovelha, sei lá o que, eram animais que eram mortos. Só que as pessoas iam a pé, longas distâncias, não tinham condição de levar as coisas, então levava dinheiro e comprava ali. Inclusive o próprio dinheiro no templo, o templo tinha um dinheiro próprio, porque eles consideravam que o dinheiro que circulava nas cidades não podia circular dentro do templo. Então tinham os cambistas ali que faziam a troca de um dinheiro por outro, né? Mas tinha o comércio. Mas a própria reforma de religião promovia isso, não era interessante de forma nenhuma. Diferente da gente, por exemplo, nós não fazemos sacrifícios para o perdão de nossos pecados, porque o sacrifício foi feito uma vez por todas quando Jesus se ofereceu no alto da cruz, quando ele morreu no alto da cruz. Então o sacrifício foi feito uma vez por todas. Todas as missas que a gente faz, a gente atualiza aquele sacrifício, a gente faz memória daquele sacrifício, é como se ele acontecesse de novo diante dos nossos olhos. É por isso que nós não temos mais sacerdotes. Os sacerdotes de hoje, eles são com uma participação no único e verdadeiro sacerdote, que é Jesus Cristo. Porque ao mesmo tempo em que ele foi a vítima expiatória dos nossos pecados, ele se ofereceu. Então ele foi o sacerdote único e definitivo também. É por isso que a gente então não pode fazer da nossa vida religiosa um comércio, porque nós não precisamos comprar coisas. O próprio dinheiro que a gente oferece, já falava isso no fim de semana passado, o dinheiro que a gente oferece na missa, no momento que a gente chama de momento da coleta, mas é a apresentação dos dons, a apresentação das oferendas, o nome correto seria esse, não é o sacrifício da missa, né? Até mesmo porque, já falava na semana passada, o que nós oferecemos na missa é o sacrifício de Jesus feito lá atrás, né, há 2000 anos. Nós oferecemos aquilo que Jesus Cristo ofereceu e junto dele a vida de cada um de nós. E na semana passada eu disse para vocês um detalhe que eu gostaria de repetir hoje também, que ele é bastante importante para a gente entender essa questão do ser igreja. Quando eu falava da mistura da água e do vinho, no momento das oferendas, que o padre fala, pelo mistério desta água e deste vinho, sejamos, Senhor, acolhidos por vós, Pelo mistério dessa água e deste vinho, possamos, Senhor, participar da divindade do vosso Filho, que se dignou a assumir a nossa humanidade. Ali nós somos oferecidos com Jesus, para nos tornarmos com ele um corpo, o corpo místico dele próprio, a igreja, né? Quer dizer, a igreja somos nós, o templo somos nós.
Aí Jesus, quando é questionado, quando ele questiona as pessoas ali, quando ele bate nas pessoas, expulsa os cambistas, derruba as mercadorias, as pessoas perguntam com que autoridade você faz isso? E Jesus então olha para eles e diz: destruam este templo e eu reconstruirei em 3 dias. Ele falava do seu próprio templo, do seu corpo, né? Porque nós, para que isso aqui seja um templo, cada um de nós tem que ser o verdadeiro templo. Para Deus morar nesta casa onde nós estamos, em cada um de nós, primeiro Ele tem que morar. Se Ele não morar no coração de nós, dentro desse espaço aqui, por mais que seja um espaço sagrado, Ele não conseguirá morar também. Porque Deus quer morar numa casa viva, e a casa viva sou eu, a casa viva é você, né? Por isso que a gente fala de templo santo, corpo místico, né? A igreja é o templo santo, é o corpo místico. São Paulo, na segunda leitura, ele começa como um termo meio estranho para nós, mas ele fala assim: vocês são lavoura de Deus, construção de Deus, quer dizer, nós somos a igreja. Mas ele questiona em cima de que base a gente constrói a casa da gente, né? Tem aquela outra cena, que eu sempre lembro ela também, que Jesus fala assim: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas o que põe em prática a vontade do meu Pai que está nos céus. Aí ele diz: o homem prudente, quem ouve as minhas palavras e as põe em prática, é como um homem prudente, que constrói a sua casa sobre a rocha. E a rocha é o quê? A rocha é Jesus, né? São Paulo fala dela aqui, a rocha é Cristo. Mas a gente traduz em termos mais fáceis, a rocha sendo a fé que a gente vive e o amor que a gente pratica. Porque se a gente vive plenamente a fé e o amor, nós estamos vivendo em comunhão com aquele que nos criou. Nós estamos vivendo na presença de Jesus, né? Então a rocha viva sobre a qual nós edificamos a nossa casa precisa ser a fé vivida e o amor praticado, porque dessa forma não tem como a gente não ser o templo santo de Deus, a habitação do Altíssimo. Vamos, meus caros irmãos e irmãs, para encerrar essa nossa reflexão, pedir a Deus nosso Pai que olhe por nós com misericórdia, que envie sobre todos nós o seu Divino Espírito, para que nós possamos viver plenamente como habitação de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao 3º dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Apresentemos a Deus, o nosso Pai, as nossas preces comunitárias. Nossa resposta: abençoai e santificai a vossa igreja, Senhor. Abençoai e santificai a vossa igreja, Senhor. Somos pedras vivas da vossa igreja. Ensina-nos, Senhor, a amar e respeitar este templo santo, onde nos reunimos para glorificar o vosso nome. Nós vos pedimos. Abençoai e santificai a vossa igreja, Senhor. O zelo por tua casa me consome. Despertai em nós o cuidado e a valorização da nossa igreja, contribuindo para mantê-la sempre digna e acolhedora. Nós vos pedimos. Abençoai e santificai a vossa igreja, Senhor. Amparai e fortalecei as vítimas dos tornados que assolam várias cidades do nosso país. Nós vos pedimos. Abençoai e santificai a vossa igreja, Senhor. Pelos jovens de nossa comunidade que hoje estão prestando o Enem, ilumina-os e dá-lhes sabedoria para vencer com tranquilidade mais esta etapa da educação. Nós vos pedimos. Abençoai e santificai a vossa igreja, Senhor. Por todos os dizimistas e benfeitores de nossa comunidade,
que generosamente procuram sustentá-la em sua missão de evangelizar, para que sejam sempre poderosamente abençoados por Deus em suas vidas e suas famílias, nós vos pedimos. Abençoai e santificai a vossa igreja, Senhor. Hoje nós celebramos pelo 7º dia de falecimento de Jair Ferreira Marques, que Deus possa abençoar a sua família, fortalecê-los neste momento de luto. Rezemos ao Senhor. Abençoai e santificai a vossa igreja, Senhor. Celebramos também o aniversário natalício de Antônia, Claudete, Francisco, Geralda, Geraldo, Joana, João, Joaquim, José Teodoro, Leandro, Luciana, Magda, Marcionília, Maria Aparecida de Souza, Maria Ferreira, Neide, Raimundo, Rosimar, Salvador, Tarcísio e Eliana, para que Deus possa conceder a cada um a graça de uma vida longa, repleta de muita felicidade e paz. Rezemos ao Senhor. Abençoai e santificai a vossa igreja, Senhor. Tudo isso vos pedimos, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, que é vosso Filho, e que convosco vive e reina para sempre. Amém. Cantemos o canto das oferendas. Bendito seja Deus, Pai, do universo Criador, pelo pão que nós recebemos, foi de graça e com amor. O homem que trabalha faz a terra produzir. O trabalho multiplica os dons que nós vamos repartir. Bendito seja Deus, Pai, do universo Criador, pelo vinho que nós recebemos, foi de graça e com amor. O homem que trabalha faz a terra produzir. O trabalho multiplica os dons que nós vamos repartir. E nós participamos da construção do mundo novo com Deus, que jamais despreza nossa imensa pequenez. O homem que trabalha faz a terra produzir. O trabalho multiplica os dons que nós vamos repartir. Bendito seja Deus, Pai, do universo Criador, pelo pão que nós recebemos, foi de graça e com amor. O homem que trabalha faz a terra produzir. O trabalho multiplica os dons que nós vamos repartir. Orem, meus irmãos e minhas irmãs, para que o sacrifício meu e de vocês seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por suas mãos esse sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a sua santa igreja. Aceitai, Senhor, as nossas oferendas e concedei aos que vos suplicam obter a força dos sacramentos e o fruto de suas preces. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja com vocês. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é digno e justo, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso. Vós, doador da graça, vos dignais habitar esta casa de oração,
para que, com o vosso constante auxílio e favorecidos por vossos dons, nos tornemos templo do Espírito Santo, resplandecendo pela santidade de vida. Também, sem cessar, santificais a Igreja, esposa de Cristo, simbolizada nos templos visíveis, para que, como mãe exultante de muitos filhos, seja acolhida em vossa glória no céu. Por isso, unidos aos anjos e a todos os santos, nós vos aclamamos jubilosos, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana. Bendito aquele que vem, em nome do Senhor. Bendito aquele que vem, em nome do Senhor. Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana. Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo o que criastes proclama o vosso louvor, porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas, e não cessais de reunir para vós um povo que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Por isso, ó Pai, nós vos suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, que nos mandou celebrar estes mistérios. Enviai o vosso Espírito Santo. Na noite em que ia ser entregue, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu-vos graças novamente e o entregou aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, ó Pai, o memorial da paixão redentora do vosso Filho, da sua gloriosa ressurreição e ascensão ao céu, e enquanto esperamos sua nova vinda, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício vivo e santo. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade a oblação da vossa Igreja e reconhecei nela o sacrifício que nos reconciliou convosco. Concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, repletos do Espírito Santo, nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. O Espírito nos una num só corpo. Que o mesmo Espírito faça de nós uma eterna oferenda para alcançarmos a herança com os vossos eleitos. A Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, a Senhora da Pena, São José, seu esposo, os vossos santos apóstolos e gloriosos mártires, São Miguel Arcanjo e todos os santos, que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. Nós vos suplicamos, Senhor, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro.
confirmai na fé e na caridade a vossa igreja que caminha neste mundo, com o vosso servo Papa Leão, o nosso bispo Tacílio, com os bispos do mundo inteiro, os presbíteros e diáconos, os outros ministros e o povo por vós redimido. Atendei propício às preces desta família que reunistes em vossa presença. Reconduzi a vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida. Lembramos de uma forma especial Jair Ferreira Marques e todos os que morreram na vossa amizade. Unidos a eles, esperamos também nós saciar-nos eternamente da vossa glória, por Cristo Senhor nosso. Por ele dais ao mundo todo bem e toda graça. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. 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 O banquete da Eucaristia é sinal de reconciliação e vínculo de união fraterna. Unidos como irmãos e irmãs, rezemos juntos como o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador Jesus Cristo. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dá-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre com vocês. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, dai-nos, Senhor, vossa paz, dai-nos, Senhor, vossa paz. Como pedras vivas, formai um edifício espiritual, um sacerdócio santo. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Que o corpo de Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém. Destruí este templo, disse Cristo, em 3 dias haverei de reerguê-lo. Ele falava do templo do seu corpo, ele falava do templo do seu corpo. Ó Senhor, de coração eu vos dou graças, porque ouvistes as palavras dos meus lábios. Perante vossos anjos vou cantar-vos,
Perante o vosso templo vou prostrar-me. Destruí este templo, disse Cristo, e em 3 dias haverei de reerguê-lo. Ele falava do templo do seu corpo, ele falava do templo do seu corpo. Eu agradeço vosso amor, vossa verdade, porque fizestes muito mais que prometestes. Naquele dia em que gritei, vós me escutastes, e aumentastes o vigor da minha alma. Destruí este templo, disse Cristo, e em 3 dias haverei de reerguê-lo. Ele falava do templo do seu corpo, ele falava do templo do seu corpo. Os reis de toda a terra hão de louvar-vos, quando ouvirem, ó Senhor, vossa promessa. Hão de cantar vossos caminhos e dirão: como a glória do Senhor é grandiosa. Destruí este templo, disse Cristo, e em 3 dias haverei de reerguê-lo. Ele falava do templo do seu corpo, ele falava do templo do seu corpo. Altíssimo é o Senhor, mas olha os pobres, e de longe reconhece os orgulhosos. Se no meio da desgraça eu caminhar, vós me fazeis tomar a vida novamente. Destruí este templo, disse Cristo, e em 3 dias haverei de reerguê-lo. Ele falava do templo do seu corpo, ele falava do templo do seu corpo. Completai em minha obra começada, ó Senhor, vossa bondade é para sempre. Eu vos peço, não deixeis inacabada esta obra que fizeram vossas mãos. Destruí este templo, disse Cristo, e em 3 dias haverei de reerguê-lo. Ele falava do templo do seu corpo, ele falava do templo do seu corpo. Destruí este templo, disse Cristo, e em 3 dias haverei de reerguê-lo. Ele falava do templo do seu corpo, ele falava do templo do seu corpo. Oremos. Ó Deus, que nos destes a igreja neste mundo como imagem da Jerusalém celeste, concedei-nos, pela participação neste sacramento, ser templos da vossa graça e chegar onde habita a vossa glória, por Cristo nosso Senhor. Amém. Eu agradeço a cada um de vocês pela presença, pela participação na Santa Missa. Muito obrigado.
Lembramos a todos os catequistas daqui da cidade que na próxima terça-feira nós teremos reunião de formação às 7h da noite no Salão Paroquial, no Centro de Evangelização. 7h da noite, terça-feira, dia 11. Lembramos a comunidade, as celebrações ao longo da semana. Quinta-feira, adoração e bênção do Santíssimo aqui na Igreja Matriz. Sexta-feira, missa na Chapadinha, às 7h30 da noite. Sábado, missa com as crianças às 6 da tarde e no Magalhães, às 7h30. E no domingo teremos as duas missas em horários normais, às 8 da manhã e às 19 horas, 33º domingo do tempo comum, penúltimo domingo do ano litúrgico. Todos são convidados a estarem aqui para celebrarmos juntos. A catequese pede para comunicar às pessoas que têm idade de crisma que as inscrições para a crisma do ano que vem já estão abertas, para a catequese de crisma. A crisma deve ser em novembro ainda do ano que vem e a catequese deve começar em fevereiro. Mas para que a gente possa agilizar o processo, para depois distribuir as turmas com tranquilidade, juntamente com os catequistas, as inscrições, se forem feitas com antecedência, é melhor para a gente. Quem pode se inscrever para essa catequese? Quem já tem mais de 15 anos, que não seja ainda crismado, e quem vai completar 15 anos até no máximo novembro do ano que vem. Porque como a crisma vai ser em novembro, então quem vai completar 15 anos até no máximo novembro do ano que vem, pode então fazer a catequese. A Renovação Carismática Católica pede para comunicar aos jovens acima de 14 anos que vai realizar nos dias 29 e 30, sábado e domingo, o último fim de semana deste mês, um evento chama ROC, Retiro de Oração Cristã Querigmático. É mais ou menos isso, traduzindo assim de forma mais fácil de compreender. O que é o querigma? Querigma é o primeiro anúncio. Então é um momento de retiro espiritual para a juventude, mas com espiritualidade e renovação carismática. Os interessados devem procurar os membros da renovação para poder fazer as suas inscrições. É um retiro que os jovens vão para 2 dias e vão ficar 24 horas lá, nesse retiro. Então vão dormir no lugar, Então vão levar colchão para jogar no chão, para poder dormir, roupa de cama e tal, desse jeito. Mas tudo com supervisão de monitores que estarão lá acompanhando, tudo separado direitinho. Homem no seu canto, mulher no seu canto, lugar para tomar banho vai ter, tudo direitinho, ali no salão paroquial. Com muita simplicidade, mas o que importa no fim de semana é exatamente a espiritualidade que será vivida. Então, os interessados devem procurar os membros da Renovação Carismática para maiores informações e para fazerem a sua inscrição. Agora eu gostaria de chamar aqui à frente os aniversariantes, se estiverem aqui na igreja, por favor. Antônia Eugênia, Claudete de Souza, Francisco Moreira, Geralda Lopes, Geraldo Padilha, Joana Gabriele, João Martins, Joaquim Gomes, José Teodoro, Leandro Luiz Pimenta, Luciana de Campos, Magda Aparecida Rodrigues, Marcionila Domingos, Maria Aparecida de Souza, Maria Ferreira dos Santos, Neide Maria Rocha, Raimundo Orestes, Rosimar Paula, Salvador Teodoro, Tarcísio Marques e Eliana Aparecida. Se estiverem aqui na igreja, venham à frente, por favor. Outros também que eu não tenha dito o nome, se estiverem, podem vir, por favor. Chega mais perto, por favor. Parabéns pra você nesta data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Viva os nossos aniversariantes! Viva! Deus abençoe vocês, conceda a graça de uma vida longa, repleta de muita felicidade e paz. Amém? Muito bem, vamos pedir a bênção de Deus para que possamos voltar em paz para as nossas casas. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Quem puder, fica ajoelhado, por favor. Deus, o Senhor do céu e da terra, que hoje vos reuniu para a dedicação da sua igreja,
vos conceda copiosas bênçãos do céu. Amém. Deus, que em seu Filho quis congregar todos os filhos dispersos, faça de vós seu templo e morada do Espírito Santo. Amém. E assim, na felicidade de serdes purificados, possais ser o templo em que Deus habita e possuir com todos os santos a herança da felicidade eterna. Amém. E a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Vamos em paz e o Senhor nos acompanhe para sempre. Nossa missão é construir um mundo novo, mais irmão. Vamos repartir mais alegria no mundo que se esvazia do sentido de viver. Vamos crer na força da verdade para que a humanidade sinta a vida renascer. Vamos em paz e o Senhor nos acompanhe para sempre. Nossa missão é construir um mundo novo, mais irmão. Vamos neste mundo de certeza defender com mais firmeza o calor da união. Onde não houver fraternidade, levemos nossa amizade em verdadeira comunhão. Vamos em paz e o Senhor nos acompanhe para sempre. Nossa missão é construir